aldeia de Parafita é uma pequena aldeia transmontana localizada na freguesia de Vila Verde, no concelho de Alijó. Segundo o historiador José Armando Saraiva, é uma das mais emocionantes aldeias transmontanas. É conhecida pelas suas paisagens naturais e deslumbrantes, pela arquitetura tradicional das casas em pedra, mais precisamente em granito, e pelas vinhas da região. É uma aldeia tipicamente rural, conhecida pelos seus milagres, e o primeiro que foi registado terá ocorrido no século XVII. Quase todos estão registados e ilustrados no santuário, como se fosse o Museu dos Milagres. A Romaria do Senhor dos Milagres, de Parafita, é de 13 a 17 de agosto e o feriado do dia 15 é o ponto alto da festa. Esta aldeia integra um conjunto monumental do século XVII. A Casa dos Milagres é um edifício onde se encontram muitos votos e instrumentos utilizados pelo povo. Por exemplo, uma balança onde se fazia a correspondência entre o peso da pessoa que precisava de ajuda divina e a mesma quantidade de milho ou centeio, que era oferecida à igreja. A Casa dos Milagres foi restaurada e tem uma das maiores coleções de ex-votos, 94 tábuas votivas de óleo sobre madeira de 1758 a 1896, onde se contam os milagres ou as graças concebidas. Muitas destas histórias fazem parte do imaginário de uma comunidade que vive intensamente a crença na fé e nas lendas. Numa zona mais periférica da aldeia encontra-se a Capela Nosso Senhor Jesus Cristo dos Milagres de Parafita, ou Senhor do Monte como é mais conhecido. Graças a esta capela que as pessoas desta terra são conhecidas como judeus. O núcleo museológico da Casa dos Milagres de Parafita, localizado em Lijó, Portugal, é um espaço dedicado à preservação e exposição do património cultural e religioso da região. A Casa dos Milagres é uma antiga casa senhorial que, segundo a tradição local, teria sido palco de um milagre ocorrido no século XVIII, envolvendo uma imagem religiosa. O núcleo museológico foi criado com o objetivo de contar a história deste milagre e promover a valorização do seu contexto histórico e cultural. No museu, os visitantes podem encontrar uma coleção de arte sacra, objetos litúrgicos, peças de mobiliário antigo e documentos históricos relacionados com a Casa dos Milagres e a devoção da população a ela associada. O museu oferece ainda exposições temporárias, atividades educativas e eventos culturais, contribuindo para a divulgação do património religioso e cultural da região de Alijó. Igreja de planta longitudinal, constituída por uma nave de planta octogonal, seguida da capela-mor retangular, envolvida por dois corredores que dão acesso à sacristia, situada no enfineamento dos restantes corpos, também retangulares. Volumes articulados com coberturas diferenciadas em telhados de 2, 3 e 8 águas. A fachada principal, orientada, mostra um portal rematado por frontão interrompido que enquadra as armas de D. Gaspar de Bragança, encimado por um óculo de forma recortada, terminando no frontão de linhas ondulantes. No interior destacam-se os 3 retábulos de talha, conservando-se no da Capela-Mor uma imagem de Cristo crucificado que pertencia ao primitivo cruzeiro, o coro com grade de madeira e o púlpito de talha sobre mísula de granito. O teto da Capela-Mor é pintado com os 4 evangelistas e Cristo em medalhões. Na sacristia existe um outro pequeno retábulo e um lavado em granito. A torre cinérea é independente das outras construções. Tem planta poligonal e apresenta 2 corpos, sendo o superior destinado aos sinos e apresentado no inferior do lado virado à igreja. Uma fonte na base a que se sobrepõe uma cartela com uma inscrição e no topo um relógio moldurado por uma grinalda. Havia um pastor que andava por estes montes e de repente sentiu uma sede abrasadora e apoiou-se no seu cajado e pediu ao senhor de Parafita que o ajudasse, porque ele estava quase a desmaiar. Então, conta a lenda que do sítio onde ele se apoiava, que de repente surgiu água, tendo bebido e recuperado. A história de São Mamed começa quando o seu primeiro foral, ainda no condado portugalense de Dona Teresa, e o seu segundo foral, primeiro de Portugal, pelo rei Dom Sancho I, em 1162. Teve ainda foral dado pelo rei Dom João II, altura em que foram construídos os edifícios da Câmara e do Pelourinho, ainda existentes, pertencentes ao arcebispo de Braga, independentes do concelho de Alijó. Assim permaneceu até às Guerras Liberais de 1850, perdendo a sua autonomia. Situado a sudoeste do concelho, é de origem muito remota, como prova não só o couto que lhe foi atribuído, mas também o seu nome, São Mamed, que pertenceu a um mártir de culto muito antigo.
Tem uma festa anual em honra de Nossa Senhora das Graças e Santa Eufémia, no primeiro domingo de setembro, com a particularidade da Romaria ter sempre uma representação de uma peça de teatro. Quanto ao património, possui uma igreja matriz, várias fontes, ponte e calçada romana. Um pelourinho integrado nos antigos passos do concelho, assim como a azenha e belíssimas vistas para o vale do rio Tua. As principais culturas desta freguesia são o vinho generoso e de mesa, o azeite, a cortiça, merecendo um realce especial à afamada laranja de Ribatua. De destacar os importantes aspectos culturais ligados à arte de representação, como as tradições ancestrais, inicialmente representando as suas peças ao ar livre, no Largo do Pelourinho, assim como de caráter musical, com uma banda de música bicentenária criada em 1799. Corpo de linho, lábios de mosto, meu corpo lindo, meu fogo posto, eira de milho, luar de agosto. Quem faz um filho falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, cravo de carne, baco de amor, filho de um rei que cedo volta a nascer quando há calor. Minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 presente em cada espiga desfolhada. Vocês, larai, larai, lindo, larai, 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 minha raiz de pinho verde, meu céu azul tocando a serra. Oh, minha mágoa e minha sede, o mar ao sul da minha terra. É trigoleiro, é alentejo, meu país. Neste momento o sol o queima, o vento beija, seara louca no movimento. Minha palavra dita à luz do sol nascente, meu madrigal de madrugada. Amor, 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 presente em cada espiga desfolhada. Olhos de amendo a cisterna escura, onde se alvendra a desventura. Moira escondida, moira encantada, lenta perdida, lenta encontrada. Oh, minha terra, minha aventura, casca de nós desamparada. Oh, minha terra, minha longura, por mim perdida, por vós achada. Larai, 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 larai. Larai, 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 larai. Esta bela capela, localizada em São Mamede de Ribatua, é uma relíquia presente no concelho de Lisboa. Caracteriza-se pela sua planta longitudinal, composta por nave única, integrante do
Dulcineira quadrada e capela-mor retangular, mais baixa e estreita, com sacristia e a Casa das Almas adoçadas à fachada lateral esquerda. A fachada principal, virada a oeste, é revestida a azulejos e terminada em frontão triangular, truncado pela dulcineira que se integra ao centro da fachada. As fachadas laterais rasgam-se e não há duas janelas retangulares de capialce e porta travessa de verga reta e simples. E na capela-mor, duas janelas de capialce na lateral direita. A sacristia apresenta uma porta de acesso na fachada norte e a Casa das Almas, situada sobre a sacristia, tem acesso exterior por escada de pedra na fachada. Os portais são ladeados por pias de água benta circulares lisas e dispõe-se dois confessionários embutidos nas paredes. A planta convexa e três eixos definidos por quatro pilastras de fuste almofadado, ornado superiormente por motivo fitomórfico e por duas colunas de fuste liso e terço inferior marcado com elementos vegetalistas, todas de capiteis coríntios, os inferiores já na zona do banco decorados com motivos fitomórficos. Ao centro surge a representação pictória da Última Ceia. Altar tipo urna com frontal decorado por motivos geométricos e vegetalistas, encimado pelo sacrário tipo templete em talha dourada com colunas laterais e terminado em frontal curvo, encimado por cruz, cobertura em falsa abóbada de berço de estuque sobre friso e cornisa, sacristia rebocada e pintada com arcas. São estas as principais características da Capela de São Mamede Ribatuva, uma arquitetura religiosa, barroca e setecentista. A ponte romana de São Mamede em Ribatuva é uma ponte de origem romana que possui arcos de volta perfeita, sendo um central de maior dimensão e é construída em alvenaria de pedra. Ela possui um tabuleiro plano e estreito, com parapeitos baixos, e é caracterizada pela sua solidez e simplicidade construtiva típica da arquitetura romana. O tabuleiro desta ponte esboça levemente a forma de cavalete. Uma ponte cavalete é um tipo de estrutura de suporte que se destaca por forma de A invertido, proporcionando estabilidade e resistência. Geralmente é utilizada em pontes ferroviárias e rodoviárias de pequeno porte. À semelhança de outras pontes localizadas no concelho de Alijó, esta também se articula com uma via romana que permite a ligação à aldeia do Amieiro. A ponte romana de São Mamede Ribatuva foi construída durante o período romano, provavelmente no século I d.C. É uma das mais preservadas pontes romanas da região, com arcos em pedra e uma estrutura sólida que resistiu ao tempo. A ponte era parte de uma antiga estrada romana que ligava várias cidades e era essencial para o transporte e comércio na região. A ponte romana de São Mamede Ribatuva está bem conservada e é considerada um importante património histórico da região. De referenciar que esta estrutura permite a travessia da Ribeira de São Mamede. Este pelourinho, localizado no Largo do Pelourinho, em São Mamede Ribatuva, concelho de Alijó, inicialmente com uma função judicial, perdura até aos nossos dias, como uma estrutura em cantaria de granito, composta por um soco circular de 4 degraus escalonados e adaptados ao pendor suave do terreno, sobre o qual assenta uma base monolítica, também octogonal, com encaixe para o fuste. Fuste octogonal alto e liso, coroado por gola e colarinho volumoso, gaiola quadrada, com molduras, tendo nos cantos 4 colunelos, prismáticos com moldura saliente superior. Remate piramidal elevado, com um sulco marcado em cada uma das faces, assentes em acrotério baixo. Numa das faces possui gravada a data de 1573, do século XVI. É atualmente um importante marco histórico e cultural presente no nosso concelho.